Sistemar, refrigeração doméstica e comercial, câmara fria e climatizadores. Chame no WhatsApp. Precisou, já sabe. Samuel Almeida de Matos, de 23 anos, foi condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio da transexual Lohane Kalahari, de 29 anos. O júri popular aconteceu nesta quarta-feira no plenário da Câmara Municipal. Lohane foi morta com diversas facadas no dia 29 de outubro de 2018. Ela era cozinheira em um bar e estudante na Escola Estadual 19 de Dezembro. Lohane morava sozinha e sua mãe foi quem encontrou seu corpo. Samuel foi preso um dia depois do crime, escondido em uma residência. Na época, ele disse à polícia que se sentiu enganado, pois, segundo ele, não sabia que Lohane era transexual. Ele afirmou ainda ter agido em legítima defesa, pois ao recusar manter relações, Lohane teria o atacado. O advogado de defesa trabalhou em cima desse argumento, que foi refutado pelo júri. Samuel está preso desde 2018. Na época do crime, o réu tinha apenas 19 anos de idade. Ele participou do julgamento direto da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, onde seguirá recluso. O juiz de direito, Dr. Thales Nóbrega Miranda Rezende de Brito, que presidiu o julgamento, falou sobre o resultado dos trabalhos desta quarta-feira. Eu acredito que foi um júri tranquilo, um júri que foi realizado de forma bastante técnica e não há nenhuma alegação de nulidade, né? Muito provavelmente o que foi decidido aqui será realmente o que será decidido definitivamente. O acusado de hoje, ele foi condenado e recebeu a pena de 14 anos de reclusão e mais 6 meses de detenção. Afinal de contas, foram 2 crimes imputados a ele, um que é o homicídio qualificado, com 3 qualificadores, e o outro é de fraude processual. Ele foi preso em 2018, foi decretada a prisão dele, e ele está desde 2018 preso aguardando o julgamento. O juiz explicou ainda como é o procedimento que define o prazo para a realização do júri. O fato é que o procedimento do júri, ele é um procedimento escalonado. Talvez por isso algumas pessoas queiram saber o porquê de um caso de 2018 esteja sendo julgado agora. Mas ele tem 2 fases, então da primeira fase cabe recurso ao tribunal que decide se ele vai a júri ou não. Óbvio, tem toda uma questão de pautas também, porque um plenário desse leva horas para ser realizado, talvez um dia inteiro também. Mas assim, foi até relativamente rápido, considerando todos os impactos que nós tivemos em razão da pandemia, né, que ocorreu aí no ano de 2020, até 2021 nós tivemos sérios problemas com a pandemia. O modelo de júri híbrido foi adotado por conta da pandemia que assolou o país e o mundo nos últimos 2 anos e meio. Mas o juiz destaca que essa forma de trabalho, com o uso da tecnologia, veio em auxílio da jurisdição para tornar o trabalho de atendimento às demandas judiciais mais céleres e eficazes para a sociedade, além de gerarem uma grande economia. Na realidade, essas melhorias, elas vieram para ficar. Então, tudo que for possível ser feito de forma online, assim será. Na questão dos júris, os jurados precisam estar aqui reunidos e existe na legislação a necessidade de incomunicabilidade dos jurados. Por isso é que essa incomunicabilidade, ela só pode ser realmente avaliada de forma presencial. Então, por isso é que os jurados precisam realmente estar aqui e, obviamente, o juiz também, consequentemente, para poder avaliar tudo isso que está sendo feito, né? Os advogados e o Ministério Público também vêm pessoalmente, mas eles poderiam, inclusive, atuar de forma remota. Mas o fato é que os acusados hoje, em especial os réus presos, estão sendo todos ouvidos por meio de videoconferência. Isso é extremamente relevante, porque é uma economia muito grande que está sendo feita pela ausência de transportes. Então,
Antes da pandemia, por exemplo, a gente realizou centenas, milhares de audiências que os presos eram transportados e necessitavam de inclusive alimentação aqui, não tinha uma discussão sobre quem queria arcar com essa alimentação, já que eles ficavam um dia inteiro fora. Imagina um preso que é levado de Água Boa para Confresa, pega aquela estrada de chão de 130 quilômetros de chão e aí volta à noite. Então tudo isso é custo, tudo isso é dinheiro perdido, tudo isso é risco de fuga, risco de algum atentado no plenário. Isso tudo está sendo otimizado, né? Então as melhorias vieram para ficar, por isso que está sendo realizado remotamente. Observou-se que não houve nenhum prejuízo e, pelo contrário, houve um benefício muito grande e uma economia muito grande de dinheiro público, né? Por isso que está sendo assim desse jeito. A agenda de júris na comarca de Querência foi retomada no mês de abril, com 4 julgamentos realizados desde então. O último havia ocorrido no dia 5 de julho. Selmo Antônio dos Santos, de 56 anos, foi sentenciado a 12 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado por motivo fútil. O crime ocorreu no dia 11 de outubro de 2019. Selmo matou a facadas João Carlos da Silva após um desentendimento entre eles em um bar. Na época do crime, o réu alegou que usou uma faca para se defender, pois a vítima havia lhe ameaçado com uma barra de ferro. O réu já está preso desde 2019. Outros 4 júris devem acontecer já no próximo mês. Infelizmente, aqui na nossa região, nós temos muitos casos de homicídio. Crimes dolosos contra a vida, no geral. Homicídios, tentativas de homicídio. Então existe uma pauta extensa de julgamentos desses crimes, especialmente pela frequência como eles são cometidos. Claro que em razão da pandemia, a nossa pauta acabou sendo inviabilizada, porque naquele momento ali não era possível reunir diversas pessoas juntas, né, ao mesmo tempo para realizar um júri. Então, da última vez que nós realizamos também, ainda no ano passado, ainda teve uma contaminação aqui, várias pessoas se contaminaram. Hoje não mais. A gente pode dizer que de um tempo para cá, né, o efeito da vacina, inclusive, todo mundo já sabe. Mas houve um retardo razoável na pauta e nós elegemos como uma das prioridades justamente esses julgamentos que não eram prioridade no momento do alto índice de contaminação do Covid, né? A gente não poderia priorizar isso porque era totalmente incompatível com as regras sanitárias da época. Agora não, agora a gente está priorizando esses julgamentos de réus presos primeiro e em seguida nós tentaremos realizar todos os julgamentos de réus soltos. Então, isso confere o quê? Um sentimento de eficiência da justiça, né? Que as coisas funcionam. Ninguém quer que os processos fiquem ali sem um desfecho. Muitas vezes as pessoas não entendem que o procedimento é escalonado, como eu falei. Por que demora? Geralmente demora mais um pouco por causa disso. Mas o importante é que dentro de um prazo razoável, levando em conta o procedimento que é longo desses casos, a gente precisa dar uma resposta, né, definitiva. Olha, o acusado X foi julgado, não interessa se ele foi condenado ou absolvido, mas ele foi julgado pelo plenário, né, que é constituído de pessoas do povo em geral, né, jurados.